Enfim. João, faz assim uma diagramação aí para ele ficar só a tela, né? Compartilhada. Uhum. Pra Aqui gente a ver. gente vai ter a parte física do sistema de inversor, que a gente vai constituir dos painéis à sua esquerda, à sua esquerda, a gente vai possuir os painéis fotovoltaicos, que vai estar conectado a um MPPT interno, assim, do inversor de frequência. A gente vai ter Certo? as baterias de lítio, que vai estar conectada ao conversor CC do inversor de frequência, e também vai estar conectado ao BMS. A gente vai ter o banco de supercapacitores, que vai estar conectado a um conversor CC bidirecional, né? Nesse momento não sabia se ia estar dentro do inversor de negócio, do inversor de frequência, mas aqui tá. O. Só um minutinho. Seria interessante colocar nesses dois blocos aqui, conversor CC-CC bidirecional 1, coloca interno ao inversor, e o conversor CC-CC bidirecional 2, ele é externo, tá? Uhum. Só para deixar claro, porque aí o Sim, leitor consegue entender. o. Se mudar agora ia demorar demais, né? Não, Ia atrasar. só faz essas anotações mesmo. Aham, beleza. Sim, Eu vou ir fazendo as anotações aqui. beleza. Beleza. Enfim, descendo aqui, ó, seguindo a linha roxa, esses dois componentes e o inversor de frequência está conectado ao EMS, é, seguindo o 45, via Modbus, via TCP, RTU, todos os protocolos de comunicação que a gente for necessário utilizar, mas esse cara aqui está especificando um específico. É, enfim, todos esses barramentos na direita, voltando agora aos componentes, não, na verdade, esquerda, desculpa, falei esquerda. Estão conectados a um barramento de 400 volts DC, que aí vai estar conectado a um inversor gridform. E na saída desse inversor a gente vai ter um filtrozinho para poder as coisas aqui, que aí a gente vai ter um barramento e depois desse filtro a gente vai ter um barramento interno. E nesse barramento interno aí que vai ter a alimentação das coisas em AC. Então a gente vai estar conectado cargas prioritárias, cargas não prioritárias, cargas críticas. A gente vai estar conectado também ao geradores AC. Então a gente vai que na verdade nesse caso é somente o gerador a diesel. E no gerador a diesel tem que ter um adendo por causa que a gente precisa ter essa chave de transferência para ter o controlezinho. E a gente também vai estar conectado à rede elétrica da CEMIG e, e a gente vai ter o sistema da conexão com a CEMIG que precisa ter cuidado. Beleza. Então aqui, que tá, dá para a gente detalhar um pouquinho mais aqui essa parte de estrutura. Só desce um pouquinho a imagem. Não, ao contrário, sobe. Isso. Nesse barramento CA interno, a gente tem portas de saída do inversor. Tem Sim, a porta das cargas críticas, né? E tem a porta que é a mesma da conexão CA, do ponto de acoplamento, certo? sim. Então, dessas cargas prioritárias, não prioritárias, e a outra é Crítico. crítica, tá? A prioritária e não prioritária, a gente vai colocar elas. Aí que é a minha dúvida, né? Carga crítica, para mim, é na porta GEM do inversor. Então seria interessante você colocar a nomenclatura porta GEM nessa setinha aí, né, entrando, né, na cargas críticas. E cargas prioritárias e não prioritárias, eu acho que poderia sair junto ali com na parte de baixo, onde que está o ponto de acoplamento. Você conseguiria ligar em paralelo. Então não haveria cargas prioritárias e não prioritárias. Não, são circuitos diferentes, né? Que tem disjuntores diferentes aí para cada um delas, mas está dentro ali do quadro CA, do ponto de Ah, tá. acoplamento CA. Certo, entendi. É porque elas também estão em paralelo com a rede, entendeu? Entendi. Agora, as cargas críticas, elas não estão em paralelo com a rede, elas estão é, é, específicas para o inversor grid forming. Porque Certo. quando ele ficar off-grid, né? Aí as cargas críticas que assumem tudo. E aí vem a dúvida nossa estrutural. Será que a gente
vai ter a possibilidade de colocar essas cargas prioritárias e não prioritárias também nessa barra de saída GEM? O, Entende? entendi. Nesse sistema que a gente fez, agora que você explicou certinho, a gente fez que as cargas prioritárias e não prioritárias também tivessem a saída GEM, mesmo que a gente não tinha especificado exatamente isso, mas também tem a saída GEM e a gente ativa e desativa dependendo do estado de carga da bateria. A gente. Isso, isso. É, Por que a gente fazer isso, né? Porque, ora, as cargas críticas podem também estar acopladas ao CA, né? Ao uhum, PAC. E, ora, as cargas prioritárias e não prioritárias também podem ter essa possibilidade. E aí, no caso, a gente teria que fazer essa possibilidade conectando com um contator, né? uhum, Aí vem um sistema de automação para conectar uma carga crítica, carga prioritária, carga não prioritária, ora, dependendo do state of charge. entendi. Então, isso aí essas três cargas estariam dentro de um quadro de automação, onde você tem a dupla conexão, né? Você poderia estar ligando elas lá no PAC ou lá na porta GEM. Certo. Enfim, bora pro fluxograma de integrado? Perfeito. Aí tá ótimo do jeito que tá aí. Eu só não sei se esse jeito que eu descrevi, ele fica coerente com esse diagrama, porque eu não manjo muito isso aí, não. Uhum, Tá? uhum. Não, você vai. Eu acho que a gente terminando de explicar o diagrama, você vai entender exatamente. Porque eu consegui entender bem aqui, só tentando entender o que estava acontecendo. Aham. O, enfim, bora lá pra cima, o negócio. Enfim, quando a gente inicia o MS, que agora a gente vai falar do sistema de gerenciamento de energia, o Energy Management System. E para ele iniciar, ele vai fazer essas etapas e ele vai repetir os ciclos. Então, assim, ele vai carregar as configurações internas dele, ele vai verificar as configurações básicas do State of Charge, vai verificar assim, os bancos de dados internos dele, e ele vai fazer um autoteste interno de comunicação, e depois, aí sim, que ele faz esse autoteste interno, verifica se tudo está certinho, ele vai fazer a aquisição de dados. Então, ele vai verificar assim, se a comunicação com o inversor DAI está funcionando, se a comunicação com o BMS está funcionando, se o medidor do PCC está funcionando, se o ATS do diesel está funcionando. E, se alguma coisa não estiver funcionando, o sistema trava, assim, ele dá pau, fala assim, ele não responde, ele só não ativa mesmo. E se estiver funcionando tranquilamente, é, peraí, dá um zoom out só para poder ver o que está acontecendo. Zoom out para fora. Não, ah tá. É isso mesmo, só isso aqui mesmo. Ok, pode voltar no 3, lá no botão 3. O Então, assim, ele vai ver, aí quando ele vê tudo isso, ele vê se o sistema está em on-grid, off-grid, está necessitando de um sistema operar com diesel, que é assim, ou está no modo crítico mesmo, e, depois, assim, ele vai verificar, ele não vai ativar. Ele vai verificar o sistema do gerenciamento do state of charge, ou seja, vai ver o limite do BES, a potência máxima, quanto que o sistema está carregando, quanto o sistema está descarregando. É, Então aí depois ele vai classificar os set points do que precisa ser feito com base nessas informações. Então assim, ele vai desenvolver uma árvore de decisão inteira. Ele vai colocar os set points necessários para poder para o inversor e para os conversores CCCC. É, Depois ele vai fazer os controles das cargas, então ele vai fazer o shedding, ele vai fazer o religamento de uma carga não prioritária, uma carga crítica, uma carga uma carga isso aí mesmo. O então e depois ele vai registrar. Então tem todo um sistema que primeiro, antes ele vai ler os dados,
Ele vai classificar depois, e aí depois que ele vai fazer o controle. Ele nunca vai fazer o controle de um negócio depois do. Antes de ler. Então, ele sempre lê primeiro e depois atua. Lê primeiro e depois atua. E Deixa eu ver tudo se eu isso, entendi. claro, vai ser registrado no InfluxDB. Então, qualquer coisa que ele alterou, assim, ler as coisas ele não vai registrar, mas qualquer coisa que ele alterou, qualquer parâmetro que ele alterou, vai ser registrado no InfluxDB. Qualquer log que ele fez, qualquer traço de decisão que ele fez, ele vai ser, ele vai registrar no InfluxDB. E tudo isso está sendo registrado pelo Watchdog. Então, assim, se algum ciclo travar, passou tantos ciclos, assim, passou mais que um segundo, por causa que isso aí vai estar funcionando toda vez a cada segundo, para poder funcionar um sistema desse, o Watchdog vai detectar isso e vai ativar o modo falha e vai travar o sistema. Não travar o sistema, mas vai ativar o modo falha adequadamente para o sistema responder, né, de forma adequada. Beleza, Enfim, deixa eu tentar entender aqui então. Quando a gente tem um sistema do MS ligado depois que o sistema já está em andamento, ele vai primeiro fazer os testes de comunicação dos equipamentos, sem mandar nenhuma palavra para ele, só vai fazer leitura, só read, né? sim, Aí ele atualiza lá o InfluxDB e o Grafana, né? Para falar, ó, tal horário eu reiniciei, fiz as leituras, o estado atual é esse aqui, sim, e as configurações iniciais são essas. Beleza. Tá, que mais? Aí, só depois é que ele vai poder fazer comunicação interferindo, né? No funcionamento do inversor, da bateria, sim, enfim, sim, sim, do sim. conversor. A única CC. maneira de talvez ele fazer uma comunicação errada é que no meio desse estágio aqui, nesses bloquinhos azuis, ele travar, o hotdog ainda não pegar e cair no bloco 6 que é o controle, e aí ele atuar numa carga, mas mesmo assim ainda vai estar registrado no InfluxDB, que a gente está fazendo a maneira que eu estou querendo fazer o negócio é que a gente bota, toda vez que a gente atua uma carga, a gente responde no mesmo instante no InfluxDB, mas somente é bem difícil para poder o negócio não funcionar direito. É tipo, o InfluxDB é assim, é tipo, literalmente todos esses bloquinhos roxos de InfluxDB é só você pensar que se estiver atuando alguma coisa, o InfluxDB vai estar lá no meio, ok? Então, no controle de Entendi. cargas não é nesse fluxograma aqui fica um pouquinho até meio que equivocado, né? Porque o é que está integrado na hora que você vai atuar as coisas, você vai estar integrado no InfluxDB. Então, sim, e também tem um negócio que você falou, que ele vai ter que ler primeiro as coisas para poder depois atuar no processo. Ficou bacana que vocês colocaram aí os fluxogramas, né? Fluxograma 2, 4, 3, 5, Uhum. para cada Aí etapa. depois a gente vai detalhar cada fluxograma desse, que são os outros estágios. Por isso que a gente mostrou a arquitetura e foi para o fluxograma de todos integrado. Sim, por causa que Perfeito. isso aí é interessante para poder. Porque senão você vai ficar meio confuso. Tipo, por que o negócio do gerenciamento de state of charge tá fazendo aquelas coisas naquele momento? É, se você não soubesse que antes tipo, teve um sistema de máquinas de estados antes, não ia fazer muito sentido. É aí que naquele estado lá de máquina de estados a gente já leu o estado da bateria, o state of charge da bateria, aí não ia fazer muito sentido no fluxograma do bateria mesmo. Enfim, bora pro fluxograma do fluxograma do primeiro fluxograma que tem do primeiro bloco. Eu acho que é esse aí, né? É esse? Esse. Esse aí Pera é aí, o. eu acho que o meu microfone tava desligado, não tava? Tava, Eu tava conversando aqui sem ninguém me ouvir. tava. Já não te ouviu, não. Ah, É por isso que eu tava discutindo aqui tudo, velho. Eu tava fazendo a descrição toda. se você quiser, eu posso continuar. Você que sabe. Mas não, pra mim agora que eu já comecei, já vamos terminar, né? Você que O... sabe. Enfim, nessa parte aqui, a gente vai ter a parte da inicialização.
Aí fez o autoteste, verificou os sensores, verificou o BMS, verificou o inversor, verificou o diesel. Aí depois disso, logo depois disso, ele vai verificar se a rede da CEMIG está presente dentro dos limites, ou seja, se ele está respeitando a frequência e e a potência necessária, se tá no PU, o PU está certo comparado ao que ele está exigindo. Aí, se sim, o sistema vai entrar em modo on-grid, e se não, aí desce aí, se não, ele vai entrar em modo off-grid. Para o modo on-grid, ele primeiro ele vai ver se vai ter uma anomalia da rede. Se não, ele continua ficando no modo on-grid e só deixa esse set point. Pô, imagina que isso aqui é um set point. Então, assim, é meio que uma flagzinha lá que eu vou definir como verdadeira. Então, aquilo vai ser verdadeiro e eu vou tomar minhas decisões seguintes baseados que o modo on-grid é verdadeiro e o modo grid off-grid é falso. Se tiver uma anomalia da rede, aí toda vez que um ciclo acontecer, a gente vê uma anomalia da rede, a gente faz a transição para alinhamento. Então a gente abre o PPC, a gente aciona o sistema do gridform, a gente coloca os supercapacitores vão entrar em modo meio transitório e a gente fica no meio off-grid. E claro, se tiver uma falha crítica interna, se o BMS, por exemplo, tiver uma sobretemperatura, o inversor também tiver adicionar uma falha, o state of charge estiver menor do que 10%, a gente vai cortar as cargas não críticas e dar um alarme ao operador. Também nesse caso, somente sendo uma flagzinha. Aí descendo aí, né, no modo off-grid, a gente vê se o state of charge é menor do que 20%. E E aí a gente aciona o diesel, assim, a gente adiciona uma flagzinha para poder ativar o via TFs, ponto ótimo. E se a rede, e se a rede estiver estável por mais de 5 minutos, aí sim a gente pode voltar para o modo on-grid. Aí, Tem a que aí vai ter ressincronização. a estação de ressincronização. E aí esse Aí aqui desce. também no diesel ele vai recarregar até o estado da carga chegar em 80%. Aí depois ele entra aqui nesse loop aqui de novo. Tá, beleza. Aqui eu adicionaria aí uma condição redundante, que entre esse bloquinho, o losango amarelo e o retângulo azul, no modo 3, perguntar se o diesel existe na infraestrutura, né? Ah, mas ele tá. Quer ver? Tem algum lugar aqui, ele já vê Não, ele, isso. ele fala no sentido de se realmente naquele microrede vai ter um gerador diesel conectado. Ah, entendi. Isso, é só uma redundância mesmo, para ele Uhum. perguntar, ó, ele realmente tem o diesel e ele está sincronizado? Se não tiver sincronizado, sincroniza primeiro para depois Não, entrar. entendi. É o Black Start, né? Uhum. Aqui, no terceiro fluxograma, eu acho que meio que ele fala sobre isso, né? Que ele pergunta, né? Se tem diesel suficiente para demanda. Se não tiver nenhum gerador, né? Então vai ser não. Aí ele vai pular direto aqui pro corte de cargas. Mas de Uhum. qualquer forma ainda tem que, para acionar um diesel, né? Você tem que ter reserva de bateria para dar tempo de você sincronizar o diesel para poder fazer o Black Start. E o Black Start entra os supercapacitores para fazer aquele primeiro fornecimento também junto com as baterias. Sei. Entenderam? Porque Uhum. quando vai acionar um diesel, aí você usa os três. É que acionar um diesel gasta energia, né? Tem um transitório ali que a gente pode suprir esse transitório via bateria e supercapacitor. Assim como se tiver uma corrente de pico muito alta, já direto você já atua o supercapacitor para injetar energia lá no barramento CC. Certo. Enfim, o terceiro fluxograma, né? Bora. Isso. Esse aí é o da medição. É, É do despacho energético. enfim, a gente vai medir as potências. A potência gerada do painel fotovoltaico e no diesel. Eu acho que a gente só colocou a potência do painel fotovoltaico nesse caso. Não, é por causa que a gente vai acionar o diesel nesse caso. Isso é lá É, embaixo. Tem um. sim. O V
a carga, ver a potência que está sendo consumida pela carga. A gente vê o state of charge, ver o quanto que custa a rede para poder considerar se a gente pode adicionar o diesel ou não, se vale a pena, se a gente tiver um grid. E se a gente tiver um déficit de geração, vamos se a gente estiver gerando mais do que a gente está consumindo, porque eu acho que nesse fluxograma desse lado é mais simples. Então vamos pelo mais simples primeiro. A carga da bateria está maior do que 95%? Está menor do que 95%? Se sim, a gente carrega o BES. Tem um E registro aqui no a FluxDB. gente resiste no InfluxDB. Todas as linhas aí estão falando só para poder negócio. Se não, é permitida a exportação? Se sim, a gente exporta a rede. Se a gente tiver com a bateria cheia, com tudo cheio, né, a gente não consegue exportar a rede, a gente vai diminuir o MPPT do painel fotovoltaico. Porque a gente não consegue consumir essa bateria, essa energia. Então é mais ou menos isso. E se a gente estiver consumindo mais do que a gente gera? A gente está no modo de horário de ponta ou no modo peak shaving? Se sim, a gente vai descarregar o BES, por causa que é exatamente nesse horário que a gente está interessado no momento que a gente estava esperando para poder consumir essa energia que a gente armazenou nos bancos de baterias. Mas se não, o, este- o estado da carga da bateria está maior do que 30%, por causa que, assim, é, a gente também vai consumir, dependendo do sistema que a gente vai querer, a gente vai querer consumir também a bateria nos horários que tiver a gente consumindo as coisas. Não é somente para poder estar no horário de ponta ou peak shaving. Isso aí vai depender mais da configuração do que o usuário quer, mesmo assim, isso aí vai depender um pouquinho mais do que o usuário quer, do que está explícito aqui. Mas se sim, a gente também vai descarregar o BES. Porque a gente vai manter o sistema funcionando sem puxar da rede. Se não, a gente vai ter que puxar da rede. Então a gente verifica se a rede está disponível. Se sim, a gente importa. Se não, isso aí também tem que ter. Eu acho que aí tem que fazer uma anotação para poder fazer a comparação do diesel e se o diesel está compensando ou não. É só uma anotação aí. Mas se, se a rede está disponível, a gente importa da rede. Se o diesel está suficiente, e se a gente não consegue importar, ou seja, se está off-grid, a gente verifica se o diesel está suficiente para a demanda. Se sim, a gente aciona o diesel para poder recarregar até os 130% ou 80% dos bancos de baterias. Senão, a gente faz o corte de cargas. E a gente sempre vai atualizando esses pontos. Aqui, a gente vai ver a gente vai ler os dados do BMS. E a gente vai fazer umas decisões pelo banco de baterias. O MS vai fazer umas decisões Ô, com base João, nesses pontos. Oi? antes de começar o próximo, é importante se o Vili falar se é isso mesmo ou se a gente Não é tem que mudar verdade. alguma coisa nesse anterior. Então, eu só tenho receio de a gente estar fazendo poucas perguntas em cada tomada de decisão, né? Por exemplo, eu ainda gosto de fazer mais redundâncias, por exemplo, a rede ainda está disponível e tal coisa está disponível e tal coisa está disponível, toda vez antes Uhum. de fazer a transição de decisão, né? Para atender todas elas, só para a gente deixar bem claro isso, que na hora de gerar o código você já deixa O- o- os laços todos bem estruturados, né, no código. Sim, sim. Tá, essa parte de decisão aí a gente vai tentar expandir ela mais então um pouco. Né? Só para não, para a gente deixar sempre claro ali o que que uma decisão ela não vai ficar com uma lógica falha, sabe? Não é o. Entendi, entendi. Aí aqui faltou Beleza. adicionar só um sim também, né? Agora que eu percebi. Faltou um texto aqui. O- Isso Mas aí tá, tá é bom o isso aí. modo. É o modo switch case, esse aí, a que a gente comentou. Isso, é. Ah, tá. Então, aqui é até interessante o negócio da leitura do BMS. Vili, você está familiarizado com switch case de programação?
Sim. Sabe quando acontece quando a gente não coloca um break no switch case? Assim, tipo, switch, case, negócio, break. Ah, Case, negócio, break. Sabe o que acontece? não, não sei não. É que, assim, o switch funciona assim, ele verifica caso por caso. É Aí uma quando varredura. aí ele verifica. Aí se encontrar um caso certo, ele faz o que está acontecendo naquele caso. Só que se não tiver aquele break, ele continua sequencialmente. Tipo, ele não para. Então, mas aí nesse caso, ele para de ele ainda continua verificando os casos, só que ele não para de verificar. Se a gente colocar um break, ele verifica um caso, executa aquele caso e pula pro depois daquele jeito, e pula os outros casos. Certo. Nesse caso aqui, peraí, eu falei muitos casos, né? Nesse, nesse tópico aqui, vai ser um switch case sem break. É uma boa comparação. É tipo um while true, Só tá no que loop assim, bonito. mais ou menos. É a Vamos. mesma coisa. É. Que você põe o break lá e ele sai do laço, né? Ele sai do while, é a mesma coisa. Aí no switch, a gente não só usaria o break no final, né? Que é pra realmente, Uhum, depois que viu tudo, pra sair. uhum, É como se você estivesse desabilitando uma interrupção, terminou de ler todas as funções, ele sai, volta lá para o while true. uhum. Perfeito. Aí assim, a gente vai fazer a leitura do BMS. Então a gente vai ver se teve uma falha do BMS. Se sim, a gente ativa a proteção. Mas aí assim, é o igual o switch. O caso é a falha do BMS. Se sim, proteção. Caso state of charge menor ou igual a 90, maior ou igual a 95%. É, resposta desse caso, bloqueia a carga. Aí, caso state of charge menor do que 30. Assim, maior do que Maior, 30. né? Maior do Entre que 30 e 30. 95. É. Operação normal, a gente está consumindo, ou a gente está fazendo, consumindo, ou gerando um pouquinho mais do que carga, mas a gente ainda não tem, a bateria não está cheia ainda. Então vai ter a operação normal do EMS. Caso state of charge menor do que os 20%. A gente ativa o sistema de faixa de reserva, né? Que aí a gente coloca no on-grid, ou seja, é, a gente vai ter uma descarga inibida, no off-grid a gente vai só ativar as cargas críticas e as prioritárias, com um shading lá no meio. E com o state of charge crítico, a gente vai ter o caso de recarga forçada. É, que aí vai ser seja por diesel, seja gastando, puxando da rede, do jeito que for, ou se não, vai desligar a rede. Ah, não, isso Beleza, é menor do que. aí tem um detalhe. Se você tiver alguma carga prevista, previsível num certo horário, você tem que recarregar a bateria antes de acontecer aquele horário, daquele consumo, tá? Uhum, Talvez tenha que adicionar alguma coisa relacionada a isso aí, que aí o time of use teria uma prioridade de recarga planejada, uhum. entende? Sim, sim. Eu Ou acredito que naquele fluxograma do despacho energético, vamos aí, sobe aí um pouquinho. No horário, esse horário ponta de peak shave poderia se tornar uma tabela de fluxograma próprio, só para fazer esse negócio de decisão é, corretamente. o modo peak shaving, ele vai virar um modo de emergência se o medidor das cargas, né, apontar que ele superou uma certa corrente, Uhum, né? Então o peak shave sempre vai entrar ali só se tiver um consumo muito alto ou se estiver dentro do horário de ponta mesmo, né? sim. O que eu estava tentando falar nesse caso é que, assim, esse sistema de gerenciamento de carga do Time of Use também é muito semelhante ao do sistema do peak shaving, nesse caso. Sim, E, e se eu fosse colocar neste fluxograma, para o BMS especificamente, a gente não teria muita diferença. O controle do MS não, seria bem diferente.
Então, se eu colocasse o fluxograma, assim, se eu falasse que isso aqui é o modo peak shave ou o modo do time of use ou todo esse negócio de controle, eu colocaria mais ou menos tipo, meio que pegaria esse losangozinho aqui, eu expandiria para mais uma tabelazinha do fluxograma, colocaria todo o sistema de controle para que falasse, olha, para poder fazer a decisão de controle se eu posso ou não descarregar o BES nesse ponto aqui por motivo que for. Certo. Então, Porque por exemplo, se você tem uma carga lá que ela é prioritária lá pro time of use, uhum, suponho que seja um fogão de indução ou chuveiro, né, no horário de ponta, e aí se você não tiver a energia armazenada suficiente ali para aquele consumo, você vai pegar a energia da CEMIG, né? uhum, E aí, assim, você não trava o sistema, né? Mas você só não vai ter economia uhum. suficiente. Ou talvez você não vai ter a possibilidade de, vamos supor que o supercapacitor não esteja carregado, e aí entra um chuveiro e o fogão de indução ao mesmo tempo, Hum. ou um carregador de veicular ao mesmo tempo, e aí seu sistema de automação vai ter que tirar alguma dessas cargas aí, priorizar uma delas para falar, olha, tá no horário de ponta, eu não quero que você use não, Entendi. né? Ou tá excedendo a potência que o inversor consegue fornecer, ou que a bateria consegue fornecer, e aí eu preciso de entrar com supercapacitor para proteger a bateria, né? Ou eu preciso de limitar a corrente do inversor para proteger o inversor e a bateria, né? Lógico que a função principal é a proteção dos equipamentos, depois que vem a economia, né? Uhum. Mas se for previsível, você consegue recarregar as baterias e os supercapacitores para que você consiga atender uma demanda de uma carga previsível. Por exemplo, eu agendei a máquina de lavar para certo horário, né? Que está fora do horário de ponta. Então, time of use, vamos pensar que ele está fora do horário de ponta, certo? Vamos separar uma coisa da outra, né? Então, time of use vai ser, vamos supor, na hora do almoço eu vou usar o fogão de indução e carregar o meu veículo elétrico. Então, eu já coloquei que aquela carga ela vai entrar mesmo naquele momento. Então, eu já tenho que carregar as baterias como uma tarefa já agendada também, entendeu? Não, entendi. E aí vem um consumo, um recarga que pode vir da rede. Aí é que é o detalhe. Ela não precisa de ser só do arranjo fotovoltaico, ela pode ser uma recarga vindo da rede antes. O negócio que eu vou ter que. Vai ter que ser o jeito mesmo para poder mexer nesse negócio que eu vou ter que fazer. Meio que programar por exceção. Tipo, num- como é que é o processo? Tipo, eu vou definir um objeto e esse objeto vai ser, tipo, vai puxar. Vou definir um objeto e cada exceção possível desse sistema eu vou ter que ter garantia que vai ter que fazer alguma coisa. Não consigo explicar direito, mas continue. Não, mas assim, o detalhe que eu queria, Não, eu que entendi, eu agora entendi. eu consegui fechar o raciocínio, é que a energia que vem para as baterias e para os supercapacitores nem sempre vai vir só do arranjo fotovoltaico. Ela pode vir da rede também, fora do horário de ponta, Uhum, entendeu? né? Talvez se a gente adicionasse um losango antes aqui, né, que perguntasse do time of use, aí talvez ele poderia pular direto para cá, ó, de importar da rede, né? Não, nesse caso teria que ver se o descarga está mais alto do que o primeiro a descarga da bateria Fala esse está aqui, né? puxando. A carga da bateria está puxando demais. Por causa Eu acho que, por exemplo, que ele perguntou isso em algum lugar aqui, agora eu não lembro. Aqui, ó, essa parte aqui, não é? condição de No, shedding. no, no quinto fluxograma. Potência Hum, maior que potência 90% por 30 segundos, ou SOC abaixo do limiar de não perguntou, isso aí é outra coisa. Tá perguntando mais sobre carga instantânea. Por exemplo, do exemplo do Vili foi um fogão a indução ligou e você acabou de começar a carregar um carro. O... Isso aí vai ser o quê? Vai puxar uns 40 amperes assim no início, depois que vai se estabilizar. Mas fala transitório. É o transitório.
Ah, sim. Aí o banco de baterias com certeza não vai suportar esse transitório. Aí existe o banco de supercapacitores para isso. Só que talvez não funcione também, aí vai ter que puxar da rede. A rede suporta, entendeu? Aí Sei. tem que ter essas coisinhas aí que tem que prestar atenção. Tem É só muita. você pensar assim, coloca um limitante para fornecimento de corrente das baterias, né? Tudo que for em excesso, além do que ela consegue fornecer, o supercapacitor tem que fornecer. E o supercapacitor pode puxar tanto da rede, tanto puxar tanto do painel fotovoltaico quanto da rede, independente. Tipo, É, Aí nisso a gente pode até colocar mais sensores, né? uhum. Pensar nisso. Teria que alterar a arquitetura aqui também, né? É, talvez, porque quando a gente já tem um BMS, você já tem os sensores lá, né? De corrente já tem a comunicação. Agora, no do banco de supercapacitor, a gente não previu isso, né? O sensor de corrente para ele. Então, possivelmente, a gente tem que adicionar esse sensor de corrente para o banco de supercapacitor. Ah, não, se bem que não, né? Do banco de supercapacitor, acho que talvez não. Que a A gente gente pode saber o quanto que a gente puxa só subtraindo barramento, o quanto que tá gerando tudo. Você tem a corrente eficaz da carga, né? Total. E. Você mede Nossa, tudo, menos mede o banco de supercapacitores. Você pode subtrair o que tá puxando menos o que tá sendo gerado e obter o eu vou ter que atender o interfone aqui, já certo. volto. Beleza. Deixa eu ver o último fluxograma. É o quinto? Uhum. Ah, tá. Era esse que era do switch case. Não era esse, não. Mas esse aqui também dá pra fazer, ó. Dá pra Porque ele fazer, dá pra começa fazer. de cima pra baixo, né? Uhum. Esse é Igual, mais igual no quinto. IFELSE. O outro que é o switch case. Ó. IFELSE. É, mas tanto faz. Aí porque ele faz e continua aqui pra baixo. Uhum, isso mesmo. Ah, sim. O... É que esse aqui eu acho que ainda dá pra fazer um switch case que fica mais organizadinho, né? Eu prefiro que Fica encher mais de organizado. fiels. Fica mais É. organizado, não vou negar, não. A O... gente já terminou de ver esse aqui ou não? Já Agora eu não terminou, lembro. já terminou, já terminou. Ah, tá. Ai, ai. Eu tô explicando bem lentinho, né? Mas é o jeito. Como é que eu estou apresentando? Estou bem? Estou mal? Aí tá bem. Bem Eu lentinho. achei. Você tá acelerado, pô. Então, eu tô perguntando isso mesmo. Eu já me formei, né? Nesse período que parece. Então eu tô tranquilo. Ai, ai. Um copo e meio de café. Nesse período que a gente ficou aqui, Hum? foi só nesse período você Foi. tomou um copo. Foi, Um nesse e horário meio. aqui. Um e meio. Por isso que ele tá acelerado desse jeito. Eu tô acelerado? Acho que não deu nem uma hora que você preparou esse café aí. É, ué. Assim, Um vai ser litro de esse. café, filho. É, eu já faço isso desde minha infância, meu filho. Não, eu já botei até literalmente a cafeteira, o negócio de café no meu quarto aqui, pra ter noção.
Até o Thiago, o Pedro, tudo apareceram aí, ó. Uhum. Aqui, ó. Oi, gente, voltei. Desculpa, Opa, demora. vamos lá. Enfim, a gente confundiu o negócio do switch case, que esse aqui é que aquele lá poderia ser muito bem um if else da vida. Esse aqui que é o switch case. Ah, tá. Aqui a gente vai medir o estado da carga, a potência do inversor, o modo de operação. O modo de operação é aqueles flagzinhas o segundo fluxograma que a gente apresentou, sem ser o da arquitetura do MS, mas sim esse aqui, qual o modo que a gente Estratégia, né? está, a estratégia que a gente vai ter que utilizar. Certo. O E aí a gente vai ver se a gente está puxando bastante energia, está no modo shedding, se a gente a potência está maior do que 90% da potência nominal por 30 ou mais segundos. O state of charge está abaixo do limiar e off-grid. Se sim, aí vai para o switch case, que eu falei. Tá, só um minutinho. Só para deixar claro para o pessoal que não está assistindo, o que seria a condição de sharing? É quando você está com uma potência muito grande de carga e você precisa de limitar esse fornecimento do inversor? Como é que é? Eu não entendi. Não, é o seguinte, Porque quando a potência tem nominal... mais de um estágio, né, de shedding aqui. Aí, Isso. dependendo de qual carga está sendo alimentada. Vai lá, me explica então direitinho, para eu entender. O que é o sharing? Peraí, deixa eu ver aqui. A gente tem aqui, por exemplo, se tem mais, se é pelo menos 95% de bateria, então aí bloqueia o carregamento, né? Entre Certo. 30 e 95 é a operação normal. Entre 20 e 30, aí é o primeiro estágio de shedding, que só vai... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Só vai alimentar essas cargas aqui, né? As críticas e as prioritárias. Certo. Aí no segundo estágio de shedding é quando só deixa eu mostrar aqui. Só as cargas críticas estão sendo alimentadas. O shed é uma flagzinha que a gente decide o que a gente vai carregar o quê. É só uma flagzinha assim, vamos focar a nossa carga na onde. Mais ou menos é isso. É o que vai Certo. alimentar, né? Esses aqui. É mais se você fosse imaginar, é tipo, se as coisas ficar feias, a gente ativa o modo shedding, que aí lá no inversor a gente vai somente habilitar a porta gen para saída de carga. Mais ou menos é isso. Só para... Não, peraí. Ao contrário disso, né? Então, quando você está sem bateria, você passa essas cargas tudo pro pack, né? Isso mesmo. E Pro ponto além de do estado acoplamento. de carga, ele também analisa a potência. Se em algum momento a potência estiver acima de 90%, sobe mais um pouquinho, acima de 90% nominal durante 30 segundos, nosso sistema está demandando uma potência bem forte, né? Aí ele entra na condição de shedding também. Ah, tá. Aí é o caso também, você tirar um pouco de carga Isso, da porta gen e mandar pro pack. isso. Então Aqui, ele Perfeito. ó. tem essas Por duas exemplo, condições. com menos de 30, aí ele já corta as não prioritárias. Entre 20 ou 30, ou então com a sobrecarga persistindo, ele corta as prioritárias também, fica só nas críticas. Aí, Entendi. nesse caso aqui, com menos de 15, aí é esse estágio 3 aqui, né? Que são as críticas. Aí ele confere se tem a condição de religamento. E ele sempre vai fazer esse loop. Todo o ciclo ele vai continuar a perguntar a mesma coisa. Tá. No ponto de vista de vocês, o que seriam as cargas críticas, o que seriam as prioritárias e o que seriam as não prioritárias? As críticas é igual aqui mesmo nesse fluxograma, eu acho que já está bem delimitado, né? Na verdade, aqui no primeiro, né? MS, comunicação, iluminação de emergência. Emergência, não pode faltar, né?
Perfeito. Aí as prioritárias e não prioritárias, isso vai depender do sistema, né? Porque aqui no Mas e exemplo, cargas de refrigeramento, por exemplo? Não seria é, crítica também, não? Nesse caso, para o talvez, nosso depende. sistema, eu tenho que realmente ver. Pode ser que Depende do sim, pode que, ser né? que Tipo, não. numa casa, por exemplo, eu acho que já não seria, né? Porque ficaria por pouco tempo fora, né? Se fosse Mas num só que container completamente fechado, eu acredito que sim. Poderia ser sim, mas o um pequeno ventiladorzinho, que desde que faz a circulação básica de ar, deixaria como sistema de emergência. O ar-condicionado que estaria rodando no talo, em outra hora poderia ser um- uma não prioritária. Sim. Perfeito, pode continuar. onde que a gente parou agora? Eu não lembro. Aí O, lá embaixo já. lá embaixo Ah, mesmo. tava aqui já? Isso, já. Tá, então aí ele verifica, né? Aí se tiver no estágio 3, aí tanto faz, né? Vindo do estágio 3 ou então se não tiver com menos de 15%, ele ainda confere se pode religar, né? Então o estado de carga tem que estar o limiar mais 10% e a fonte estável por pelo menos 5 minutos. Então, por exemplo, para religar o estágio 3 aqui, né? Porque foi o que desligou quando chegou em menos de 15, ele tem que estar pelo menos 25%. Aí, nesse caso aqui, que cortou as prioritárias, ele tem que ter pelo menos com 30 e aqui com 40. Aí ele verifica é, por ciclo, né, em cada ciclo. Aí, se no caso que essa condição aqui foi atendida, então, sim, aí tem o religamento sequencial, né? Que é a ordem inversa do corte, igual eu mencionei, né, de baixo para cima. Prioritárias primeiro e depois não prioritárias. Aí, tudo sempre registrado no InfluxDB. Aí, de novo, o ciclo, né? Perfeito. Aí, independente de ter ligado ou não, né? Ele tem que registrar os eventos, né? Por exemplo, teve shedding ou não, mesmo sem ter passado, sem ter feito religamento. A gente deixou esse limiar aí mais 10%, porque senão, por exemplo, lá o SOC era 15% nesse caso. Quando a bateria lá chegasse em 15%, ele já religava, minhas cargas já ia consumir de novo, já poderia baixar para 15%, já ia fazer o desligamento logo em seguida. Então é importante ele ter uma porcentagem a mais de bateria para poder religar aquela carga. E não Certo. haver Cerese no meio. A gente levou em conta que também, não foi no... Não sei se foi Hum, aqui nesses 3, no 2. Agora Não, não a lembro. gente levou em conta somente nesse aí. Só esse necessário aí. Achei que Tá. tinha um de E 90, aí, 95. o que eu colocaria a mais aí? Se tiver no horário de ponta, não faz essa recarga. Espera sair do horário de ponta para poder fazer essa recarga. Hum, Certo. Aham. É algo importante para a gente priorizar também não gastar mais energia ainda no horário de ponta. Entendi. Aí o senhor fala que a gente alimenta as cargas com a rede, mas só que não alimenta a bateria. Isso. A Ah, sim. bateria não pode ser uma carga não pode recarregar no horário de ponta. Entendi. Isso é uma condição que pode estar lá em cima já. Mas aí ela pode ser redundante aí, né? Verificar. Eu acho assim, quanto mais redundância, melhor, né? Porque é menos chance de dar errado. não justo. Isso mesmo. Então é isso, né? O próximo aqui ele é o que a gente apresentou já no início, né? Que é a sequência normal de cada um desses fluxogramas que eles vão ser executados. E é praticamente isso. Como é que você achou, Vini? Perfeito. Então, assim, tá muito próximo de algo que já dá para implementar, né? Sim. Eu gostei, mas eu queria saber da história de vocês. Como é que vocês chegaram aí, né? Pegaram alguma coisa já meio caminho andado? Isso foi O... pelas IAs que vocês foram criando, foram alimentando e foi criando esses fluxogramas? A gente, Foi. Assim, também, assim, o João Vitor fez bastante. E basta aí, assim, primeiro foi daquela primeira. A primeira coisa, informação que a gente pegou foi daquela informação que você falou no início das suas aulas.
Lembra que eu fiz aquele fluxograma da parte física? O... Certo. Então, eu peguei aquele negócio, o João Vitor pegou aquele negócio e utilizou o IA, usou os componentes que você estava usando para poder começar a fazer o desenvolvimento desse fluxograma. E nós melhoramos ele um pouquinho por cima depois. A gente uniu depois, viu se era mais ou menos isso mesmo que já ia passar pro senhor. Uhum. Mas a gente usou bastante IA, sim, para fazer isso aí. Uhum. Porque ficou muito bom, ficou completinho. Eu achei que tá num caminho muito bom, né? Vocês estão num caminho muito bom, próximo da gente querer já mostrar ali o pessoal da UFTM também, pro Remote, pro Arnaldo, que eles já têm o deles, né? Que aí eu acho que o próximo passo seria eles apresentarem o deles para comparar, né? E eles apresentando para vocês, até o aluno de IC deles, né? Apresentando para vocês, para a gente, poderia mostrar como é que eles fizeram, né? No fluxograma deles, para depois a gente começar a ver os códigos deles também e a gente começar também a desenvolver o nosso baseado no deles e principalmente nesse planejamento que vocês fizeram. Que eu acho que a gente tem que ter a nossa cara, né, o nosso planejamento e tal, e a gente pegar os pontos positivos do que eles já implementaram também, né? A gente tentar enriquecer o nosso a partir do deles também. Mas eu acho que como a gente já está num caminho muito bem definido aqui, eu acho que a gente só precisa de checar se faltou alguma coisa mesmo para essas tomadas de decisão, né? Eu gostei, tá? Vocês estão de parabéns, muito, muito bom mesmo. Vocês estão correspondendo muito bem aí à iniciação científica o que foi proposto. Eu queria lembrar aqui também que a Dani está orientando o professor Arthur na área de machine learning. Então, lá na disciplina que o Arthur fez com a Dani, ele pegou os dados do próprio inversor aqui da Fronius, do IFTM, e fez ali um tratamento de dados ali com machine learning, que já ficou um negócio já bem direcionado. Ele fez usando o Nime? Não tenho a mínima ideia. Foi. Entendi. Ah, vocês já viram aí o trabalho dele? Eu literalmente fiz uma Eu matéria com tava a Dani. eu tava fazendo a aula. A Dani me convidou pra assistir a aula também. Eu literalmente fiz a matéria que eu acho que o Arthur tá fazendo como matéria adicional do curso. Ah, é? Ah, a Dani dá essa matéria aqui no IFTM? Sim. Não, Não, o que eu vi foi na UFO que ela dá. Aí ela ela deu aula pra mim na dá, internet. como eu falo, BI, Inteligência de Negócios. É o nome da matéria, parece bem ruinzinho a matéria, mas ela ensina a fazer tratamento de banco de dados, fazer análise de fuzzing, fazer análise de machine learning, fazer regressão linear ou regressão negócio. Resumindo, fazer tratamento de banco de dados e fazer machine learning para poder recomendar algum produto, recomendar alguma opção, recomendar alguma escolha. É isso que é a matéria. Legal. A matéria Pô, da UFO, ela é de machine learning mesmo, sabe? Uhum. Bem específico. então, possivelmente, o Arthur ele vai trabalhar com os dados coletados no InfluxDB, né? E em tempo real, o software vai começar, essa inteligência dele lá vai começar a tomar decisões de agendamento de cargas, né? Ou talvez reorganização das cargas prioritárias, das cargas não prioritárias, né? Provavelmente vai fazer uma regressão polinomial para poder encontrar para poder fazer representar para poder fazer a previsão dos próximos filtros e a partir de uns certos parâmetros o sistema faz controle, né? Sim. E aí possivelmente vai ter algo que vai interferir nessas tomadas de decisão dos modos de operação, né? Sim, De acordo com o olhar para a carga, né? O behind the meter, né? sim. E O artigo aí, que ele escreveu para a matéria foi especificamente sobre previsão, sabe? Tipo, previsão de geração de acordo com a previsão do tempo. Que aí ele vê, tipo, vai ter irradiância tal e umidade tal, né?
tal horário. Então vai gerar possivelmente tanto de energia para já planejar se vai, dependendo do time of use, por exemplo, né? Se vai ter energia para a hora tal. Possivelmente ele vai integrar também com esses dados de tempo, né? Vamos ver o que vai dar para a gente colocar na memória desse InfluxDB, né? Uhum. Eu não sei como é que ele vai se comunicar, se ele vai ter a gente vai assinar um espaço na nuvem, né? Para poder ir coletando esses dados e colocando na nuvem em tempo real. Não sei como é que vai ser. Mas enfim, tô coordenando vocês aqui de certa forma, mas eu não domino nada dessa área, né? Eu acho que vocês estão muito mais na frente do que eu aqui. Mas eu tô muito satisfeito pelo trabalho que vocês apresentaram hoje. Vamos ver, a gente mostra pro pessoal esse vídeo. João, você consegue postar um link não aberto, né? Consigo. Então, perfeito. Que aí eu já posto lá no grupo lá dos professores e aí a gente vamos ver qual que é o feedback que eles vão dar. Aí eu repasso para vocês e aí a gente tenta marcar uma reunião aí quando tiver mais folgado ali o pessoal da UFTM. Eu não sei se o calendário deles está sincronizado com o nosso, mas no momento que tiver uma folguinha aí, não sei se vai ser nessa semana ou na outra que vem, aí a gente marca um reencontro e eu marco com alguns dias de antecedência para vocês poderem se preparar também para poder ver o planejamento deles lá e poder debater também. Certo. Então, Não, combinado. Aí a gente também vai tentar fazer essas melhorias que você foi comentando, eu fui anotando